1 de Samuel, capítulo de número 14, verso 24. Glória a Deus. Em nome de Jesus. 1 de Samuel, capítulo de número 14, a partir do verso 24 será a nossa leitura. Amém ou não amém, gente? Tema da mensagem de hoje, vamos falar sobre a restauração que aconteceu na vida de Jonathan naquele momento ali. E eu quero fazer um estudo com vocês, e eu espero que Deus me dê graça para passar a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Amém ou não amém, gente? Em nome do Senhor Jesus. 1 de Samuel 14, verso 1. Amados, vamos trabalhar esse texto hoje, onde mostra Israel buscando o segundo confronto de uma guerra contra os filisteus. Só vou contextualizar para que vocês sejam inseridos no momento que a Bíblia está mostrando para nós. No capítulo 9 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que Saul saiu para procurar jumenta. E ali naquela ocasião, Denise, ele vai dirigir Samuel, vai dizer para Samuel que então o Saul seria o próximo rei de Israel. Então pela manhã eu falava e lembrava daquilo que nós falávamos sobre Jacó, né? Como que acontecem coisas boas e tempos difíceis também. Então uma jumenta se perdeu, a Bíblia vai dizer que saiu Saul junto com o seu moço a procurar a jumenta do seu pai. Nessa ocasião ele foi levado de uma forma, né, vamos dizer assim, sem pretensão, até Saul, e ali em Saul fala que ele então seria o rei de Israel. Então por causa de uma jumenta perdida, Saul recebe a profecia de que ele se tornaria o rei. No capítulo 10, Saul foi ungido e proclamado pelo povo. Samuel reúne o povo, apresenta para o povo Saul como rei, e ele também foi proclamado, né, como rei de Israel. No capítulo 11, Saul saiu à guerra contra os amonitas. No capítulo 12, Samuel vai fazer a renúncia do seu cargo. Como agora Saul tinha e era o rei de Israel, Samuel agora ele tira essa posição de liderança, né? Agora está sobre a mão de Saul, e Saul então começa ali, né, vamos dizer assim, o seu reinado, né? E no capítulo 13, que antecede o capítulo de número 14, vai falar do surgimento do conflito entre Israel e os filisteus. E é dentro desse contexto que a gente vai ver Jonathan ferindo uma guarnição em Gibeá. Depois disso, 30 mil homens se levantam, se organizam em 3 companhias diferentes para ir contra Israel, e Saul ele faz o sacrifício no lugar de Samuel. É no capítulo 13. No capítulo 14 é a continuação dessa guerra de Israel com os filisteus. Jonathan fere uma guarnição, o povo, os filisteus, se reúne 30 mil homens para ir contra Israel, e dentro desse momento Saul oferece o sacrifício. Jonathan agora ele vai seguir junto com os homens para a batalha, e aonde vai surgir o texto que nós vamos ler, expor aqui hoje e tirar algumas lições. Amém ou não amém, gente? E eu quero que você esteja aberto para o ensinamento que vai ser ministrado aqui hoje. Vamos lá, capítulo 14, verso 24, leitura para exposição, depois a gente vem estudando. Diz assim, ó: estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia. Olha só, um contexto de guerra. A Bíblia está falando que os homens já estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurava o povo, ameaçava o povo dizendo: olha, maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque onde havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia ali um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo,
estendeu a ponta da vara que tinha, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou o teu pai e o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão. Pelo que o povo desfalecia. Então Jonatas disse: meu pai tem turbado a terra. Ora, veja como se aclararam os meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Aijalon. Mas presta atenção no final: e o povo desfaleceu ao que, gente? Ao extremo. Diga glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, vamos às reflexões de hoje. O texto vai falar mais uma vez do rei Saul, e eu até falava pela manhã, eu não quero desmerecê-lo. Eu tenho comigo e ensino e falo sobre isso. Geralmente os mais próximos vão ouvir eu falando isso. Eu tenho comigo que ninguém é o que é, ninguém chega onde chega, ninguém foi ungido como foi ungido por acaso, não. Há um propósito. Deus escolhe, né, vamos dizer assim, o Saul, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus muda o coração de Saul, mas só que a ideia hoje é mostrar os erros de Saul, apontar, né, os erros de Saul, e junto com essas reflexões, não permitir que o mesmo aconteça conosco, porque Saul, ele era rei de Israel, ele foi ungido pelo Senhor, ele tinha o profeta Samuel junto com ele, mas tomou algumas decisões que fizeram o seu futuro, vamos dizer assim, né? Não ser bom, mas ser, inclusive ele perdeu o reino. Então, mais uma vez eu torno a dizer, não quero desmerecer o Saul, mas eu quero aqui trabalhar alguns pontos dos erros de Saul, para que nos ensine, para que a gente não cometa os mesmos erros. Amém ou não amém, gente? Primeiro deles, vamos lá, verso 24, diz assim, ó: estavam os homens de Israel exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: olha, maldito o homem que come pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de quê? De comer do pão. Então vamos lá, irmãos, primeira reflexão que eu quero trazer aqui para nós nessa noite. O Saul, ele tinha um sério problema com essa questão espiritual das coisas, e eu falo isso e convido os irmãos a estudar em casa, tá? Pegar a Bíblia de vocês, ler de 1 Samuel 9 até, né, o final de 1 Samuel, onde ele termina perseguindo. Por que o pastor fala isso? Observem, né, que as coisas espirituais para Saul não era bem definida. A gente vai ver, por exemplo, sacrifícios, votos de Saul meio confuso, né? Observem, por exemplo, né, o que atrapalhou Saul, e um dos pontos que atrapalhou Saul, iniciou atrapalhar a caminhada de Saul, foi justamente isso. Foi ele não ter o equilíbrio, ou não saber, ou como o próprio Samuel falou com ele: você, Saul, agiu neciamente, sem conhecimento, sem respaldo, né? Então, o que inicia, né, um problema, ou o que inicia, vamos dizer assim, a perdição de Saul, foi justamente ele não saber lidar com as coisas espirituais. Por quê? Você vai ver, ou melhor dizendo, você vai ver em casa, né? Mas eu vou citar aqui. A Bíblia vai dizer que quando Samuel falou: olha, vai, me espera em Gileade, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, você salva engano, tá? Ele falou o seguinte: me espere lá, em 7 dias eu apareço, e a gente faz o sacrifício e a oferta de manjares. A Bíblia vai dizer, olha só, irmão, para você ver como que são as coisas. Quando Saul estava ali, preparou o holocausto, a oferta de manjares, a Bíblia vai dizer que o povo começou a se dispersar. Está nos capítulos anteriores. E a consequência disso foi o quê? Em vez dele esperar o Samuel, o que ele fez? Ele toma a iniciativa,
A Bíblia fala que ele sacrificou ao Senhor, e quando Samuel chegou então até o Saul, Samuel o repreende dizendo: olha Saul, hoje era para Deus ter confirmado o teu reino. Lembra da semana passada? A confirmação do reino de Davi. Samuel vai dizer para ele: hoje era para Deus ter confirmado o teu reino, mas você, com outras palavras, deixa eu ver aqui, no verso 13 do capítulo 13, olha só. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, e ordenou que agora teria confirmado o teu reino sobre Israel, porém agora não subsistirá o teu reino. Então você pode ver que o reino de Saul, que deveria ser confirmado naquela ocasião, não foi confirmado. Por quê? Porque ele mete as caras e ele começa a agir neciamente, sem conhecimento, sem instrução, sem, vamos dizer assim, permissão também. E pelo fato dele ter feito isso, ele ter dado, metido as caras onde não deveria ter, e isso é espiritual, a Bíblia vai dizer que o próprio Samuel disse para ele: hoje teria confirmado o teu reino, mas como foi assim, no verso 14, não subsistirá o teu reino. É aqui que começa o problema de Saul. O problema de Saul não começou com o exército inimigo. O problema de Saul não começou, vamos dizer assim, com Davi. Não, o problema de Saul começou naquilo que ele tinha, ou aquilo que na época era, vamos dizer assim, o culto, a oferecer o sacrifício. Então foi no campo espiritual que o problema de Saul começou. Então, primeiro ponto, esse. Segundo ponto espiritual, que Saul ele está meio atrapalhado. A Bíblia vai dizer que ele, que é o texto onde nós lemos, que ele vai fazer um voto a Deus. E esse voto foi justamente no momento que o povo que nós vimos, ele estava o quê? Pelejando. A Bíblia vai dizer, e Saul conjurava o povo dizendo: olha, maldito o homem que comer à tarde, e que vingue até que eu vingue de meus inimigos. Mais para frente no verso 38, Saul vai estar procurando quem que foi o responsável que comeu mel, porque Deus não respondia a ele. E a Bíblia vai mostrar que falaram que foi Jonathan. Jonathan não ouvia. Saul queria matar o seu filho Jonathan, porém o povo não deixou, dizendo: não, Saul, Deus era com ele e deu um grande livramento a Israel pela vida de Jonathan. Não vão com isso não. Então, segundo ponto, primeiro ponto, Saul, ele mete as caras aonde não deveria. Segundo ponto, Saul espiritualmente, estou falando disso, aspecto espiritual, ele faz um voto que a própria Bíblia de vocês vai dizer, o atrevido voto, e algumas outras versões vão dizer, o impensado voto, ou então em outras versões vão dizer, o imprudente voto de Saul. Por quê? O povo já estava cansado. Aí ele conjura o povo, ele fala assim: ninguém vai comer de nada aqui. E o povo começa o quê? A desfalecer. Por causa de quê? Por causa de um voto impensável. Por causa de um voto que ele faz sem pensar. Por causa de um voto que ele fez sem, vamos dizer assim, de uma forma imprudente, sem pensar, sem raciocinar, nem sem um raciocínio lógico e tal, aquela coisa. Inclusive indo nessa pegada de voto, Paulo ele vai dizer, vai instruir inclusive os casais, que quando forem se santificar, para não passar de determinado dia, para que o diabo não vos tentasse por incontinência. Então peraí, vamos fazer o voto e tal, e aquela coisa, porque voto é uma coisa muito séria. Uma vez firmado, a Bíblia vai dizer, não tarde em cumpri-lo. Então, quando eu vou fazer, quando eu vou entrar no propósito, quando eu vou firmar diante de Deus um voto, quando eu vou, vamos dizer assim, é bom que a gente pense bem, reflita bem no que estamos prometendo ao Senhor. Pensemos bem o que isso vai significar e remanejar na nossa vida. Pensemos bem nos votos que façamos, seja ele desde o mais simples, como uma comida, tirar uma comida, quanto a outros votos também. Porque Saul, por causa desse voto impensado, imprudente, ele começou a fazer o povo perecer. Irmãos, e não é isso que Deus ele quer.
Não é isso que Deus espera de ninguém. Não é isso que Deus ele proclama em ninguém. Terceiro ponto espiritual que Saul, ele, vamos dizer assim, ele tropeçava. Mais para frente a Bíblia vai dizer que ele sai à guerra e Deus manda ele destruir tudo por causa de Abimeleque, se eu não estiver enganado. E quando ele volta com os gados. E Samuel encontra com ele, aonde Deus fala: chega, vamos tirar o Saul e tal, aquela coisa toda, para de interceder por quem eu já recusei. Deus fala com Samuel, e quando ele chega, Samuel pergunta: que bramido de mugido de boi, né? Que é isso que eu estou ouvindo, né? Saul, ele vai dizer o que? O povo decidiu perdoar. Para o quê? Para trazer, para oferecer o melhor ao Senhor. E aonde, o Samuel vai falar com ele aquela famosa frase que nós conhecemos, aquele famoso verso que conhecemos. Ele vai dizer assim, a Saul, vale mais o que, gente? Obedecer do que o que? Sacrificar. Então o Saul, ele visava mais o sacrifício do que a própria obediência. Então, olha só para você ver que no contexto espiritual, tem gente que também às vezes visa mais o sacrifício do que propriamente se colocar a obediência de Jesus. Jesus ele vai dizer, olha, Jesus ensinando, ele vai dizer: quando vocês forem trazer uma oferta na casa do Senhor, irmãos, eu falava isso pela manhã, sabe, falo isso com muito temor. Se eu fosse, maligno, eu nunca falaria isso. Mas só que Jesus ele vai dizer, mas a intenção para você ver que é algo que Deus colocou no meu coração, eu quero passar na essência, mas Jesus ele vai dizer assim: olha, vocês aí que ficam devolvendo a oferta de vocês, que faz a oferta de vocês, Jesus ele manda primeiro ir tratar com aquele que tem ofensa, do que propriamente trazer oferta. Então Jesus ele vai dizer: vai lá, se conserte com o teu irmão primeiro, e depois de ter feito isso, você traz sua oferta, você traz seu voto, você traz aquilo que você prometeu a Deus. Então o próprio Jesus ele ensina: vale mais obedecer do que o que, gente? E tem gente que inverte isso. Às vezes sacrifica, faz o voto, cumpre a oferta, e louvado seja Deus por isso e tal, aquela coisa. Mas às vezes a pessoa foca mais nisso, mais nesse voto, mais fazer isso, fazer aquilo e não sei o que e tal. Ela foca mais no sacrifício do que propriamente obedecer ao Senhor, tratar aquilo que é obediência às escrituras sagradas. Então, olha só para você ver, Saul mete as caras aonde não podia, faz um voto indevido, inapropriado para o momento, porque colocou todo o povo a perecer junto com ele. Depois, Saul mais para frente, ele prefere sacrificar do que obedecer. Samuel o repreende, e lá na frente, olha só, espiritualmente dizendo, um dos últimos passos é que ele vai se curvar à feitiçaria. Foi para a feitiçaria. Eu não falei isso de manhã, mas ele se encurvou para a feitiçaria. Mas por quê? Porque basicamente o problema de Saul, ou melhor dizendo, todo o problema de Saul foi o que, gente? Espiritual. Por não respeitar, por agir às vezes sem conhecimento, instrução, por fazer um voto inapropriado, indevido, sem pensar, imprudente. Depois, estava perecendo cada vez mais, aí perdeu o reino de vez, Perdeu o reino de vez, por quê, pastor? Porque ele pegou e preferiu sacrificar em vez de obedecer. E lá na frente se inclinou para a feitiçaria, basicamente deixou o plano de Deus para consultar. Em vez, eu estava lendo o texto ali antes de descer, de manhã eu não falei sobre isso, mas em vez dele procurar Deus, ele começa a ter referência pessoa, e isso é problema, quando a minha referência deixa de ser Deus e passa a ser pessoa, porque ele vai lá, vamos dizer assim, ele foi lá naquela feiticeira e tal, naquela cartomante, como você quiser chamar, vidente, média, ele vai lá, não para consultar a Deus, mas ele vai lá para consultar o Samuel. Então a referência de Saul virou mais homem do que o próprio Deus.
Então esse é o contexto no qual nós estamos estudando. Israel em guerra com os filisteus. Saul, a gente vê que Saul aqui já tinha dado uma manquejada, ele vai dar outra manquejada, mas a consequência disso é porque Saul ele não tinha muito bem definido o plano espiritual, as armas espirituais, né, as coisas espirituais. Então agiu sem conhecimento, fez um voto imprudente, visava mais sacrifício do que obediência, e por último se inclinou para a feitiçaria. Então olha só, ele foi declinando. E aonde que isso se aplica na nossa vida, irmãos? O cuidado que a gente tem que ter também de propor isso no nosso coração, falar: meu Deus, não quero fazer as coisas espirituais sem o conhecimento necessário. Então para isso precisamos estudar, né, Luiz? Sempre falo isso, Luiz, estuda. Angélica também estuda, se prepara, conheça a Bíblia para não estar equivocado e tal, leia mesmo, aprofunda, tem questões. A Tânia fez o curso, a Gessi está fazendo o curso. Eu falo com os irmãos: olha, estuda, você quer, sabe, tem um baseamento bíblico, entenda aquilo que é você, o que aquilo que é. Eu estou mentindo aqui, Tânia? Estou mentindo, Gessi? Por quê? A instrução ela tem que ser bíblica e não pessoal. Então, quando a gente tem a Bíblia como a base, né, quando temos a Bíblia como a nossa base de vida, a nossa regra de vida, e a conhecemos, então, né, o fato de eu errar, de eu agir imprudentemente, de não pensar, de incoerente, até porque a Bíblia nos alerta em todos os aspectos, espirituais, físicos, em todas as áreas da nossa vida. Então é isso que, né, aos domingos talvez Deus tem proposto para nós também, porque olha só, Saul fez esse voto, fez o povo sofrer. Agora deixa eu dar um outro exemplo bíblico aqui. Jefté, ele vai sair para a guerra, ele vai fazer um voto a Deus. Não estou falando que fazer voto é errado, vocês estão entendendo, sim ou não? O que eu estou falando que fazer voto tem que ser de fato consciente. Qual que foi o voto de Jefté? Eu vou para a guerra, se o Senhor, meu Deus, me der a vitória na guerra lá, né, aquela coisa toda, o primeiro que sair, né, de encontro a mim, esse eu vou sacrificar ao Senhor. Alguns pastores e teólogos que defendem que era a virgindade da moça. Eu já defendo que era de fato o sacrifício, porque depois ela vai chorar a virgindade, e quando ela volta, ela fala para o pai dela o seguinte: pai, cumpra o teu voto ao Senhor. Olha essa coisa séria. Mas por quê? Porque foi um voto que ela fez, algo espiritual, que ele não imaginou que quem poderia sair, e independente disso também, né, porque dói mais quando é família. Agora, e quando é a família dos outros? Quando é o filho de alguém? Quando é o neto de alguém? Tudo isso é vida, tudo isso tem família envolvida. Então Jefté ele fala assim: o primeiro que sair. Aí quem entra em sofrimento, quando ele chega, ele vê a filha vindo, diz o livro de Juízes, ele chora, ela chora, ela pede somente para ir chorar a virgindade. Quando volta, e ela fala para o pai dela: cumpra o seu voto a Deus. Por quê? Porque votou um voto imprudente. Então, conhecimento, agir no mundo espiritual, das coisas espirituais, busque conhecimento. Além do conhecimento, seja prudente, não seja precipitado. A Bíblia vai dizer que ele que precipita com os pés, esse faz o quê? Erra o caminho. Você está lidando com o mundo espiritual, entenda que Deus não vai se agradar mais do seu sacrifício do que a tua obediência. E por último, entenda que há somente um Deus. Cuidado para você não ter somente pessoas como referências em vez de Deus, porque Saul foi buscar na média, vamos dizer assim, homem e não propriamente Deus. Não que ela teria Deus para entregar, mas a gente vê que o foco da referência de Saul mudou para o homem. Olha que interessante. Então o primeiro campo é: cuide da vida espiritual. Diga glória a Deus. Amém, gente? Cuide, estude, aprenda. Temos curso, vai começar curso novo. Aprenda, vem, estude. Tem os obreiros, tem equipe, tem aqui pessoas mais velhas. Aprenda, desenvolva, entenda, conheça, maneje e tal. Seja prudente, tal, e aquela coisa toda.
proponha isso no teu coração, que você vai evitar, com certeza evitaremos. Eu também, como pastor, lido com almas o tempo todo, então evitaremos qualquer outro transtorno em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Primeira lição, quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Segundo ponto que eu quero refletir com você, vamos lá, verso 24 de novo. Estavam os homens de Israel, leia em voz alta para mim, ok, gente? Ih, está fraquinho demais, ué. Verso 24, de novo. Estavam os homens de Israel já, ok, gente? Exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo dizendo, olha só, maldito o homem que comer pão até a tarde. Agora olha aí o motivo disso, olha aí, para o que, gente? Para que me vingue dos meus inimigos. Segundo problema de Saul, irmãos, eu quero falar para você aqui, neste texto, a Bíblia vai mostrar um problema de intenção de Saul. A intenção dele era buscar vingança, enquanto a Bíblia já no Velho Testamento mostra, principalmente no livro de Provérbios, que a vingança pertence a quem, gente? Mesmo sendo naquela fase onde vou usar essa expressão, mas é verdade, enfiava a faca no outro, de fato, a espada no outro, a Bíblia, mesmo no Velho Testamento, mostrando que homens que viviam na vingança não se davam bem. Então, aqui o que eu aprendo? Saul, ele vira, ele faz um voto, conjura o povo, ameaça o povo e diz, maldito o homem que comeu pão, para que eu me vingue dos meus inimigos. Então qual que era o propósito de Saul? Ele estava indo para aquela guerra, ele abre um jejum, vamos dizer assim, não é por um motivo nobre, oh meu Deus, vamos abrir um jejum aqui, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor seja conosco, para que seja isso, não, ele fala, vamos fazer isso para que eu me vingue dos meus inimigos, para que eu tenha vingança. Intenções erradas. Irmãos, e sempre quando há intenções erradas, indevidas, sabe, cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que a Ana, olha só para você ver, ela só foi atendida, eu gosto muito desse exemplo, porque a Ana só foi atendida no filho quando ela deixou, o filho de fato deixou de ser para ela e passou a ser para quem? O Senhor, porque ela falou, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar, e a Bíblia fala que ele ouviu, se lembrou dela. Olha só a intenção, propósito por detrás, olha Denise. Então a gente precisa tomar um cuidado com isso daqui, ó, com o nosso interior. Qual que é a intenção? Eu pergunto para você, qual que é a intenção de fazer um pedido de oração? Qual que é a intenção de eu fazer um voto para que Deus me honre e me abençoe? Qual que é a intenção genuína por detrás, né, de uma motivação que às vezes você tem e busca ela em Deus? Porque eu vou dizer aqui para você e para mim, eu e você, a gente não tem que ficar provando nada para ninguém, não. Você quer receber as coisas de Deus para provar as coisas para alguém? Está errado. Tem que provar nada para ninguém. Tem gente que às vezes entra nessa pilha, não, meu Deus, o Senhor vai me abençoar e tal, e aquela coisa, e canta louvores e tal, e o Senhor vai ver, e as pessoas vão ver, e eu vou provar para aquelas, não, peraí, Deus não está nisso, Deus nunca esteve nisso na verdade. Ah pastor, eu quero e tal, e aquela coisa toda, para mostrar as coisas, não, você não tem que mostrar para ninguém, você não tem que provar, você não tem que mostrar. Quando eu falo você, eu também, tá? Eu também. Então nós não temos que provar, nós não temos que mostrar, nós não temos que aparecer para ninguém. O que eu e você precisa, Paulo ele vai dizer no Novo Testamento, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Não, vamos falar de novo. Façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Pai, eu tenho feito a obra que me destes para fazer, te glorifiquei terminando. Jesus dizendo para o Pai, terminei a obra que o Senhor me deu, e o intuito
não era que eu fosse conhecido, Jesus dizendo isso. O intuito não é que eu fosse proclamado, o intuito era glorificar ao Senhor. Isso é muito forte, é muito forte, porque uma vez que eu busco glória própria, ou minhas vãs vaidades, seja como podemos tratar aqui, ou os meus caprichos, ou isso, ou A, ou B, ou C, irmãos, Deus não se agrada dessas coisas, Deus não quer isso. Então, o propósito de você buscar, de você vencer, de você dar a volta por cima, de você, sabe, não é glória própria, mas é glorificar a Deus. Meu Deus, olha, isso daqui é para o Senhor, porque o Senhor fez isso na minha vida. O Senhor abriu uma porta, olha a bênção que o Senhor me deu, que o nome do Senhor seja glorificado. O meu testemunho, meu Deus, fui curado, fui sarado, minha família foi restaurada, as coisas foram alcançadas, que a glória seja do Senhor. Então a intenção do coração, e é isso que determina depois Eliabe e Davi, porque Deus olha para o coração das pessoas. Então nós temos que glorificar a Deus. Ponha isso, pastor, eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer qualquer outra coisa, vou estudar, vou fazer a obra, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não sei o que, mas não interessa, o que eu fizer, oh meu Deus, que seja para a tua glória, não para o meu engrandecimento, não para a minha vida, não para isso, não para aquilo outro, mas seja para a glória de Deus. Propõe isso no coração, meu Deus, essa obra que eu estou buscando, essas noites de oração que eu passo, os propósitos que eu faço, o que acontecer, vai ser para glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser exaltado, vai ser engrandecido entre as nações, porque bom não é eu não, bom é quem, gente? É Deus, é o Pai que está nos céus. Então isso precisa estar também na nossa vida, no nosso coração, de tudo que fizermos seja para a glória do Senhor. Amém ou não amém, gente? Então agora olha só, continuando, vamos lá, olha só, verso 24. Estavam os homens de Israel já, o que, gente? Exaustos. Vamos continuar. Naquele dia, porquanto Saul conjurava, ameaçava o povo dizendo, qual que é a palavra que ele fala aí? Abençoado o homem que cumpriu o jejum, é isso? O que ele fala, gente? Maldito. Misericórdia. Eu falava hoje pela manhã, olha como que ele conjurava o povo, olha como que ele conduzia. Maldito o povo que comeu o pão. Como assim? Maldito porque comeu um pão? Que história é essa? Como é que é isso aqui? Eu falava hoje pela manhã, como alguém, pessoal, pode amaldiçoar aquele que está com ele? Me fala isso. Os caras estavam pelejando pelo Saul, claro, Deus em primeiro lugar, mas pelo Saul, e ele fala o seguinte, olha, por causa de um pão, olha só, por causa de um pão que alguém comer vai ser maldito. Maldito a pessoa que comer do pão, até para que eu me vingue dos meus inimigos, que eram os filisteus. Então olha como que ele conduzia aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam pelejando com ele, aqueles que estavam derramando sangue junto com ele, aquele que estava na peleja junto com ele. Ele diz, maldito, por causa de um pedaço de pão, por causa de um pão, a pessoa se tornaria maldita. E lamentavelmente tem gente que é assim. O cara está lá, pá, e aquela coisa, aí às vezes por causa de uma coisa, o que, gente? Pequenininha, maldito, não presta, e tal, e aquela coisa, e porrada na pessoa, e tal, e aquilo acontecendo. Irmãos, eu falava na quarta-feira, quem veio na quarta-feira, foi justamente isso daqui, ó, que Deus nos ensinou na quarta-feira, que Deus estava tentando provocar em Jonas uma inversão de valor. Porque Jonas, ele teve compaixão da boboreira, mas não conseguiu ter compaixão de 120 mil homens e animais, que Deus vai questionar ele no último capítulo. Por causa de inversão, gente.
Por causa de capricho do Saul. Como eu disse, iniciei, não quero desmerecê-lo, porque, como eu já disse, ninguém está onde está, é escolhido à toa não, mas por causa de um capricho, de um rei. Ele está dizendo assim, ó, maldita a pessoa. Maldito, por causa de uma coisa pequena. Maldito, você não presta, você não serve, você é isso, você é aquilo outro. Isso tudo é inversão de valor que Jesus precisa ainda trabalhar no coração da pessoa. Por causa de uma baboeira, aí sente a compaixão. Agora por causa de 120 mil homens que padeça todo mundo, né? E as crianças junto, e tudo que vai, e tudo que vê, e tudo que tal, e aquela coisa. E sabe o que Tiago ele vai ensinar para nós? Como pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga, água salgada? Como que pode? Como que pode? Porque isso daqui não é para os outros, isso daqui é para mim. Isso daqui não é para o A, para o B, isso daqui é para você. Isso daqui é para nós. O pastor Paulo falava, tem gente que vai na igreja, pregação talvez alguém se lembre, né? Pastor Paulo Sabino, vai pegando uma pá e vai jogando para as pessoas. Isso, se meu marido ouvisse isso, se meu filho ouvisse isso. Não, a palavra é para mim e para você que está aqui nessa noite. Como que pode da nossa vida, coloca aí o Anderson, o Angélico, o João, seja quem for, falar assim, como que pode de uma mesma fonte deitar água doce, água amarga, água salgada? Então olha só, irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. Pastor tal, e aquela coisa, maldito o homem que não comer pão, mas também o cônjuge que não guardar a toalha lá é um maldito, e tal, é um besta, não sabe, eu não sei o que, olha só às vezes o que a pessoa está falando, em relação àqueles que estão com ele todos os dias, olha isso. Não presta, safado, safada, não sei o que, aí fala coisas ainda piores, né, e tal, e aqui não tem nem por que eu repercutir, mas vai lá e tal, cara, da mesma fonte está saindo água doce e água amarga, água salgada, é um vagabundo, é isso, não sei o que, não presta, tal, e aquela coisa toda, e olha aqui, o Saulzão, pastor, mas o senhor é fácil, porque o senhor não está lá em casa, o senhor não sabe, é verdade, talvez eu não saiba, mas eu sei de uma coisa, que da nossa boca tem poder para sair vida ou morte, disso eu sei. Talvez eu não esteja na tua pele sentindo o que você está sentindo, passando o que você está passando, e nem estou dizendo que é fácil, mas eu sei que se nós não vigiarmos com as nossas palavras, dela vai produzir ou vida, porque tem poder, ou dela vai produzir morte, vai piorar ainda mais a situação. Então, pessoas geralmente assim, agora olha isso daqui, pessoas geralmente assim, desse jeito, nesse naipe, são as pessoas que vão jogar o BO tudo para você. Vai jogar o BO para você, porque o Saul, quando ele foi questionado, mas ô Saul, e essa questão aí e tal, e aquela coisa, esses bramidos aí, ele falou, é o povo. Olha só. Então pessoas que às vezes, né, pastor do meu lado e tal, aquela coisa, na hora que o BO surgir, o BO vai ser todo seu, vai jogar tudo para você, não vai colocar a cara para bater, não vai jogar. Não, peraí, o povo é o meu povo, esse povo é o meu povo, então por mais que eles tenham escolhido, eu tomei a decisão junto com eles. E aí, Samuel, o que nós podemos fazer? Não, é o povo, se lasca o povo, eu não, é o povo. Para você ver que Saul ele estava tão ruim das pernas, que depois quando Samuel ele vira as costas, ele agarra a capa, naquele desespero por causa do seu reino, cara. Olha só. Então, peraí, pessoas assim, geralmente elas vão jogar o BO todo para você. E não vão estar juntos. Não, peraí, não, beleza e tal. Bem, eu estou junto, misturado e tal.
bate no peito, é o meu povo, estou com ele junto, misturado, errou, eu errei junto, tal, aquela coisa, não sei o que, e tal, aquela coisa toda. Então, estamos juntos. Agora, quando a pessoa, sabe, meio assim, meio lá, meio cá, aí não, aí na hora que tiver o BO é toda a pessoa. Tudo para a Luciene, toma, segura a bomba. É o Saul sendo Saul. Então a gente não pode ser esse. Por isso que quando eu vou tomar decisão aqui na igreja, eu chamo os irmãos e falo: irmãos, a gente vai fazer isso. Se der certo, glória a. Se der errado, é todo mundo. Não vou falar, é o João. Não, aí eu estou junto com vocês. Estamos juntos, cara. Estamos juntos e misturados. Então a gente precisa colocar isso no nosso coração. Diga glória a Deus. Então, olha só o que nós aprendemos: uma vida espiritual, sem conhecimento, fazendo voto prudente e tal, aquela coisa. Depois, um homem movido pela sua vontade de se vingar. Depois, o homem que, em vez de abençoar, amaldiçoa quem está com ele. Qual que é a consequência disso? Qual que é o resultado disso, pastor? 3 resultados, verso 24, olha o que a Bíblia vai dizer. E estavam os homens de Israel, ok, gente? Exausto. Pula para o verso de número 27. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou o favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os olhos. Continuando, li até errado, né? Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou o teu pai e o povo, dizendo: maldito o homem que comeu hoje o pão, pelo que o povo, o que, gente? Segundo ponto, o povo desfalecia. Terceiro, verso 29, e disse Jonatas: meu pai tem o que, gente? Turbado a terra, tem turbado os homens. 3 coisas estavam acontecendo com o povo de Saul. Primeiro, o povo ficou exausto. Segundo, o povo estava desfalecendo. O que é desfalecer? Eles não estavam aguentando mais, eles estavam meio que sem força. E por último, o que mais aconteceu? Turbado, perturbado, conturbado. Olha isso, Alcides. Olha isso, exausto, cansado, desfalecido, sem força. E o próprio Jonatas: meu pai está doido, meu pai está turbando a terra. E não é isso que queremos, diga glória a Deus. Não é isso que queremos, meus irmãos. A gente não quer isso, a gente não está buscando isso. Eu não quero quem está do meu lado, sabe, pastor, exausto, tal, e aquela coisa. Eu não quero ninguém turbado e tal, e aquela coisa toda. Eu não quero nem espremer ninguém para que as pessoas desfaleçam, porque não quero, sabe, pastor, fazer as coisas que é o ponto que a pessoa fica turbada, perturbada, pede paz, pede sono, tal. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Você não quer provocar isso dentro da tua casa. Você não quer provocar isso no seu trabalho. Vocês não querem provocar isso no convívio espiritual, falando de família. Ninguém quer isso, mas foi isso que Saul ele trouxe. Por causa de quê? Espiritualidade errada. Por causa de quê? Desejo de vingança, motivação errada. E por causa de quê? A forma como ele tratava o povo. Maldito. Olha só. Povo exausto, desfalecido e por último perturbado. Agora, como nós resolvemos isso, pastor? Como que, pastor, o que acontece aqui, que tem a campanhazinha do mel, que é o que a gente vai fazer hoje? Olha o que acontece, verso 27, olha só para você ver. Olha só para você ver, verso 27. Porém Jonatas não tinha o que, gente? Ouvido. Quando seu pai conjurava o povo, estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e tomando e levando a boca, aclararam-se os seus olhos. Pula para o verso 29. Meu pai tem turbado a terra. Ora, vejam como se aclararam os olhos, por ter provado um pouco deste mel.
Sabe, irmãos, o segredo às vezes, para mim e para você, eu falava hoje pela manhã, preciso deixar isso muito claro, eu tenho o meu pastor, que é o pastor Daniel. Eu não estou falando de forma alguma, você nunca deve ir contra sua liderança, seja o que for, seu encarregado. A Denise está aqui, é gerente de farmácia, de padaria, cuida lá. Não estou ensinando isso, jamais, jamais. Mas só que, irmãos, existem coisas que às vezes é melhor a gente não dar ouvidos, sabe? Porque às vezes se a gente der ouvidos, a gente, como o povo e o Jonathan, olha só, uns escutaram e o Jonathan não escutou. E pelo fato dele, eu estou pegando esse tempo, pelo fato de eu não ter dado ouvido para aquilo, vamos dizer assim, trazendo a nossa vida, ele não estava lá, mas pelo fato dele não ter dado ouvido, não ter ouvido, a Bíblia vai dizer que ele viu mel, comeu mel, e a Bíblia vai dizer que os olhos dele clareou. Então eu não estou ensinando você, pastor, então quer dizer que eu não tenho que ouvir? Não estou ensinando isso jamais. Como eu disse, eu tenho meu pastor, tudo o que eu faço, tudo, exatamente tudo o que eu faço, eu vou lá, comunico com meu pastor, falo com ele, peço direção, orientação, instrução e a bênção. Tudo. Falava hoje de manhã, às vezes estou ao lado do pastor Rogério, mas o meu pastor não é ele, o meu pastor é o pastor Daniel. Se tiver que levar para lá ele, deixa que ele leve. Então, eu vou tendo o meu pastor, converso, paro, que a coisa, sinto o carinho, o calor dele, o amor dele, e isso é muito bom. Isso é muito bom, cara, isso é muito benéfico. Mas o que eu tenho para passar para você, para o final, porque o Jonathan foi o único que teve o olho aclarado, que viu, sabe, o olho. Mas por quê? Porque ele não ouviu aquilo que o povo, aquilo que estava exaustando o povo, aquilo que estava consumindo, desfalecendo o povo. Ele não ouviu aquilo que estava turbando o povo, e pelo fato dele ter comido, ele ainda falou: olha como meus olhos estão, olha como meus olhos estão, olha como meus olhos se aclararam, olha como eu estou chegando bem, com outras palavras, olha como que eu estou bem, porque ele não deu ouvido. Então muitas pessoas às vezes elas têm muito a perder porque dão ouvido para coisas que não deveriam dar ouvidos, sabe? Filtro, coloca um filtro aqui, ó. Filtro, o meu carro tem fio de combustível para tirar o que? As impurezas, né? Você vai beber água na sua casa, você tem o que, gente? Um filtro. Mas o que tem filtro aí? Me ajuda aí, gente. Só mais um exemplo, vai. O café, isso. Tem o coador, né? Você vai tomar o café, você faz o café, você não bebe o café com pó. Você filtra, você coa o café, não é verdade? Sim ou não? Poxa, olha como que o filtro é importante. Então que, de fato, a gente venha colocar 2 filtrão aqui nos ouvidos aqui, amém? Amém ou amém, gente? Coloca o filtro no teu ouvido, irmãos. Sabe, eu já passei por muita coisa. Minha esposa está ali, ela sabe, já passei por muita coisa. E o que vai nos ajudar, ó, meter 2 filtrão aqui de um Opala aqui, ó, e filtrar as coisas. Se você der ouvido para tudo, meu irmão, minha irmã, você vai ficar igual o povo. Vai ficar exausto, porque imagina você ouvir de alguém te amaldiçoando, Luciene. Luciene, maldita, hein? Maldita você, Luciene. Presta atenção. Aí o povo fica o quê? Deus, morrendo de vontade de comer e não. Irmãos, olha só, vou terminar a mensagem. Saul foi tão maligno que levou o povo a pecar contra Deus, porque o povo não aguentou, pegou os bois, matou. Isso daí está no próprio capítulo. Ele matou, os homens mataram o boi e comeram a carne viva com sangue. Olha isso. Olha isso, Angélica. O povo não aguentou, sucateou. Então, o que eu quero que... pastor, então quer dizer que eu... Não é isso. O que eu estou falando para você é, hoje, você não tem um monarca sobre a tua vida. Você tem Jesus Cristo na tua vida, diga glória a Deus. E você tem aqueles que trabalham para o reino, diga amém, gente.
mas na tua caminhada, mete o filtrão aqui, ó, pá, pá. Eu vou provar daquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém ou não amém, gente? Quem entendeu a mensagem aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Coloque